Nesse vídeo, irei explicar para vocês como é que foi todo o processo para conseguir chegar aqui no Brasil. Isso mesmo, irei explicar de forma detalhada possível, né? E falar para vocês quais foram as dificuldades que eu enfrentei durante o processo, porque eu sei que de certa forma isso vai motivar alguém que também tem um sonho em estudar fora, tem um sonho em estudar aqui no Brasil. Por isso, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Delício de Moçambique, que é um país da África. Falo aqui diretamente do Brasil, concretamente no interior do Ceará, aqui na cidade de Redenção. É assim, pessoal, eu não sei se vou conseguir, né, explicar tudo, mas eu espero que eu consiga falar, né, de tudo aqui de forma detalhada para vocês sobre o processo todo que eu levei para poder chegar aqui no Brasil. A história toda começou aí com a Covid-19. Quando começou a Covid-19, eu já estava estudando em uma universidade pública, né? Neste caso, a maior e a melhor do meu país, a Universidade Eduardo Mondlane. Eu cursava lá, né? Estava no curso de matemática e quando a pandemia começou, né? Infelizmente, acabei sendo afetado aí pela Covid-19 e tive que ficar internado. Fiquei internado cerca de aproximadamente umas 2 semanas tentando me recuperar. E quando voltei, precisei de 1 ano e meio para poder voltar assim a um estado normal, entre aspas, porque nunca mais voltei a um estado assim normal. Mas foi nesse 1 ano e meio que eu fiquei tentando me recuperar, que também tive que me afastar dos estudos, tive que me afastar de muita coisa tentando me recuperar, né, da Covid-19, porque ela tinha deixado em mim sequelas e eu não conseguiria, né, voltar às aulas. Eu estava completamente diferente e eu me sentia assim completamente perdido. Então foi exatamente nesse tempo que eu pensei que recomeçar seria uma boa opção para mim, né? Porque eu não me sentia o mesmo. Eu fazia um curso assim bem difícil e pesado e ter parado 1 ano e meio sem ter feito nada, tentando simplesmente me recuperar de alguma doença seria muito pesado para mim, seria muito difícil. Então, daí eu precisava recomeçar, mas recomeçar como? Eu não tenho dinheiro, sou de uma família pobre, ninguém pode pagar uma faculdade privada, eu não poderia fazer outro curso na mesma instituição porque eu já era bolseiro lá. Se eu trancasse aquele curso, perderia a bolsa e acho que impossivelmente conseguiria uma outra bolsa em um outro curso. Então foi aí que nasceu essa vontade de estudar fora, né? Então daí comecei a dar uma olhada nas bolsas de pesquisa, pesquisei em vários lugares, Google, Facebook, Instagram, YouTube, até que encontrei várias oportunidades, mas aí que eu mais queria era os países que falavam português, nesse caso Portugal e Brasil, mas eu queria mais e mais Brasil, só que no momento em que eu concorria não tinha, né, oportunidades para o Brasil. Então daí mas tinha oportunidades para Portugal. Então, aí, né, em Portugal, acabei, né, vendo alguns editais, estavam abertos, só que também eu não tinha como concorrer, porque eu não tinha, né, recursos financeiros para poder pagar, né, porque das bolsas que eu vi, lá tinha que pagar, tinha que adiantar pagar uma moradia para a pessoa quando chegar lá ficar um mês, assim, os primeiros 3 meses do curso e tal. Eu não tinha essas condições para poder pagar tudo isso, né? Mas aí acabei também descobrindo o Instituto de Bolsas, que eu vi que a maior parte, né, ou algumas bolsas que lá costumam lançar, né, eles costumam exigir o passaporte. E dentro desse 1 ano e meio, enquanto eu tentava me recuperar da doença e não poderia voltar às aulas, né, juntei-me ao meu irmão. Ele tem uma pequena, não sei, chamaria de empresa, mas nós chamamos de scrap, ou sucataria, né? Então ele trabalha lá com sucatas e ele também trabalhava lá na compra e revenda de alguns metais preciosos. Então eu entrei lá, trabalhei com ele, ajudei ele a fazer esses negócios todos aí, e ele me colocava mais na parte de fazer a revenda dos metais preciosos. Então ele levava esses metais preciosos, ia lá,
para os chefões grandes, né, para poder fazer a revenda. Eu recebia o valor. No valor que eu recebia, o meu irmão tirava uma certa percentagem e passava para mim. E foi nessa percentagem que eu ia ganhando, que eu fui acumulando e fui correndo logo para fazer o passaporte, porque eu vi que algumas bolsas que lançavam lá, eu precisava ter o passaporte. Então, antes de me candidatar em qualquer oportunidade, fui, corri e fiz o meu passaporte. Isso foi em setembro de 2021. Fiz o meu passaporte, consegui ter o passaporte e logo que o passaporte saiu um negócio aí chamavam de regime especial, né? Que era uma espécie de vaga para Portugal. Só que eu não entendi muito bem. Eu pensei que seria uma bolsa. Aí tentei organizar a documentação. Era muito cara a documentação. Era muita burocracia também. E aí consegui entrar num grupo onde tinha um grupo de estudantes, né? Que eles já sabiam como é que era o processo todo. E foi lá que me explicaram que aquilo não era uma bolsa, era uma espécie de uma vaga, mesma coisa que a Unilab, né? A Universidade Portuguesa dava uma vaga para o estudante e ele teria que custear todas as suas despesas lá. E eu, como não sabia disso, então quando soube disso, né? E como estava tão expectante que iria tentar me inscrever, e com certeza iria ganhar por ter um bom histórico acadêmico, fiquei completamente frustrado. E foi aí, nesse momento, que eu acabei comentando com o jovem que estava me respondendo, que estava me tirando essas dúvidas. Eu acabei falando o seguinte, né? Eu não sei se eu devo falar isso, talvez porque poderia dar problemas aqui no YouTube, mas vou tentar escrever aí. Eu disse: ser pobre é uma vocês já sabem como é que termina a frase, né? Porque eu fiquei muito estressado, mas vou escrever para vocês entenderem melhor, caso não tenham entendido. Então, foi aí que ele me disse: não, relaxa, cara, você não pode ficar assim, isso aqui acontece, não é o fim, ainda vai ter outras oportunidades e tal. Ele acabou comentando que tinha um amigo que estava cá estudando e, segundo ele, não tinha feito tanto gasto assim para poder chegar aqui para estudar no Brasil. Então, ele me passou o contato da pessoa, conversamos lá com a pessoa, mandei o meu histórico para a pessoa ver se iria se encaixar, né, no processo seletivo pelo qual ele passou. E a pessoa me respondeu assim rapidamente, analisou o histórico, disse: não, você tem notas muito boas, com certeza você vai conseguir. Assim que sair o edital, eu vou compartilhar contigo e você tem que submeter, você vai conseguir, tua vaga já está garantida, né? Essa pessoa, eu vi que ele ainda está aqui, é um grande amigo meu, né? Pessoa pela qual eu tenho muito respeito, né? E assim que saiu o edital, a pessoa partilhou comigo o edital, né? E no mesmo dia que a pessoa partilhou comigo o edital, porque eu já tinha reunido toda a documentação, já tinha o passaporte e tal. Só que para esse processo aqui não era preciso o passaporte, mas eu já tinha o passaporte, era só preciso o BI e os certificados, né? Da décima, dessa primeira, não, certificado da décima, declaração dessa primeira e certificado da décima segunda classe. Então, eu já tinha tudo isso aí reunido e também já tinha o BI em dia, submeti, né, fui aprovado. Na primeira fase, que é a fase da análise da documentação, né, que é lá onde verificam se a documentação está ok, está com validade, os dados que eu preenchi lá, as notas batem com os certificados que eu enviei e tal. Passei por essa fase. Teve a segunda fase, que é a fase em que selecionam as pessoas que têm, né, as notas assim mais altas, um histórico bom, para poderem chegar à fase dos exames. Fui aprovado também, graças a Deus. E daí, né, depois da segunda fase, passei para a terceira fase, que é a fase em que tive que fazer a prova de matemática e a prova de português. Só que é aquela coisa, eu passei por essa fase, mas por um lado eu sabia que quando, né, me falaram sobre a universidade, eu fiz pesquisas e descobri que no mesmo ano tinha se assinado um acordo de cooperação entre o governo do meu país, né, neste caso foi o Instituto de Bolsa de Moçambique, e a Unilab, e a partir daquele ano passaria a financiar-se as vagas, né, dos estudantes que viriam de Moçambique, que saíram de Moçambique para o Brasil. Só que a minha entrada, né, o edital que saiu, né, abrangia assim, de forma inicial as pessoas que estavam concorrendo comigo. Então ainda tinha aquela incerteza de, será que o governo vai pagar por isso aqui? Ninguém passou por isso ainda, nós seríamos os pioneiros, nós já sabemos que o nosso governo é que não é assim
tão sério. Então, eu não levei esse processo muito a sério, né? Não levei o processo muito a sério. Então, por isso que quando saiu essa fase das provas, eu não me preocupei muito em estudar, me preparar. Praticamente não me preparei, porque na minha cabeça, mesmo se eu fosse aprovado, porque a universidade em si, ela não dá bolsa, ela somente dá uma vaga. As bolsas são coisas que você já vai concorrer quando já estiver na universidade. São várias bolsas, então não dá para você sair do seu país para cá sem nenhuma bolsa, porque para pessoas como eu, no caso, teriam que custear a passagem, teriam que custear a moradia, teriam que custear praticamente tudo. E eu não teria essa condição toda de pagar primeiramente a passagem, não tinha. Então, sem o apoio do governo do meu país, eu não teria como viajar. E como o governo tinha dito que iria financiar através, né, de um acordo e nunca assim se pronunciou, né, durante o processo todo, eu não levei muito a sério pensando que não iria acontecer esse financiamento. Então, acabei não me preparando e tal, né? Tanto que quando chegou o dia da prova, fui realmente sem me preparar, né? Pensando que aqui vou gastar muito tempo a me preparar e tal, e o governo depois vai nos matracar, né? Vai nos enganar, não vai pagar nada. Fui fazer lá a prova e eu lembro-me que no dia da prova eu estava doente, né? Estava doente. Como eu falei para você, eu estava no processo de recuperação da Covid-19 que deixaram sequelas em mim. E então fui para lá, estava com febre, cabeça a doer, né? Me senti frio e também estava tossindo muito. E ainda era o tempo da pandemia. Eu pensei que a Covid estava voltando para mim, que eu tivesse sido infectado pela segunda vez, mas fui para lá, fui fazer os exames e tal. E eu lembro que eu fiz as duas provas, português e matemática. Na verdade são três: redação, né, língua portuguesa, a parte da gramática e tem a parte da matemática. E as três provas. E eu me lembro de ter sido o primeiro, né, a sair da sala dos exames. Saí em primeiro lugar, antes de mais ninguém. Mas esse ser primeiro desses exames não foi porque a prova foi muito simples, ou porque eu sou o homem mais inteligente na face da Terra, ou porque era uma prova que não estava assim à minha altura, não. Eu saí primeiro porque eu estava desistindo, né? Eu precisava voltar para casa para poder repousar, porque eu não estava assim muito bem, eu precisava descansar, precisava ficar deitado e tal. Então entreguei a prova, saí correndo, né, para casa. Quando cheguei, só fui deitar e procurei alguma coisa para tomar. Não sei o que tomei exatamente, mas tinha uma medicação que eu estava tomando lá, que eu já nem me recordo os nomes e tal, né? Mas depois daí passou-se o tempo, estava seguindo minha vida e tal. Inclusive fui fazer, né, a matrícula já para poder voltar às aulas. Só que acontece que nesse processo de depois de ter feito a matrícula, saiu a lista e eu descobri que eu estava na lista, né, dos aprovados, né? E eu tendo sido aprovado, uma história mudou. O interesse voltou, né? Voltei a ter mais interesse, porque eu já não contava que seria aprovado naquele processo, por conta da prova que eu fiz, às pressas, né? Tentar voltar para casa para poder descansar e tal, mas graças a Deus fui aprovado. Isso me deu mais certeza de que eu tinha que continuar, né? E seguir o processo todo. E felizmente o governo, né, também se pronunciou, explicou aí como é que a coisa toda seria, e chegou a parte mais difícil, que era a parte em que tinha que correr atrás da documentação. Eu digo a parte mais difícil porque eu precisava de dinheiro para custear toda a documentação. Essa para mim foi a parte mais difícil de todas, porque envolve dinheiro, e dinheiro era uma coisa que eu não tinha, né? E como vos falei, né, para inclusive fazer o primeiro passaporte, né, da minha vida, né, eu fui o primeiro lá na minha casa a ter um passaporte. Eu tive que ajudar o meu irmão em alguns trabalhos aí na sua sucataria, e foi assim que eu consegui ter um passaporte. E eu já tinha uma graninha assim reservada para o que iria precisar depois, só que eu não sabia que precisaria assim de tanto dinheiro. Precisaria de cerca de 30.000 meticais, um valor que eu nunca tinha pego na minha vida. E para eu poder ter esse valor, eu levaria muito tempo para poder acumular esse dinheiro. Mas acho que vocês já devem estar se perguntando: por que você não contou com os seus pais, com os seus irmãos e tal? Eu infelizmente não posso, né, contar com essas coisas com o meu pai, infelizmente, mas posso contar com a minha mãe, e ela é desempregada. Então
praticamente é como se eu não pudesse também contar com ela financeiramente, né? Mas eu posso contar com o meu padrasto e também conto bastante com os meus irmãos, só que eu evito, assim, envolver tanto eles, né? Porque são todos eles casados, já têm filhos, têm suas famílias e tal, e eles têm muita responsabilidade, fora a questão de que eu também já estava sob a responsabilidade de alguns, né, deles, e ver com essa ideia de querer estudar fora, faria com que eles, né, tivessem que injetar mais dinheiro em mim e tal, mas eu precisava mesmo, então também foi nesse processo que eu acabei contando que eu estava passando por esse processo todo, porque inicialmente eu não contei, porque eu não tinha nenhuma certeza se iria dar certo e tal, né? Então acabei contando para eles e foi show. Eles, né, entenderam completamente e se colocaram à disposição para ajudar, mas em termos desse dinheiro todo não seria possível, porque eles também não tinham esse valor todo, mas aí eu tinha alguns bens, né, de valor. Eu tinha uma bicicleta em um último estado que corresponderia aí a uns 6.000 meticais. Eu consegui vender ela a 5.000, né? E também tinha um computador de mesa completo que o meu irmão tinha me dado. Vendi ele, consegui um certo valor. Também tinha uma caixa de som que eu usava no meu quarto que um outro irmão tinha me dado. Vendi também essa caixa de som e praticamente fiquei sem as coisas que eu mais gostava, porque eu gostava muito de bike lá, gostava bastante de bike. Foi uma das coisas que eu comprei mesmo nesse período de tentar me recuperar da Covid-19, porque minhas pernas já não estavam um pouquinho presas, eu precisava de uma coisa para desmanchar um pouco mais, para poder me exercitar mais, e a coisa mais eficaz que eu vi, a coisa que eu assim vi que realmente devolveu aquele sorriso para o meu rosto e me fez eu me sentir mais vivo, mais eu mesmo, foi a bike. Então vendi essa bike aí, fiquei muito triste. Vendi também meu computador, porque eu usava ele para estudar e usava ele para fazer um monte de coisas, porque eu também entendia um pouco de informática, mexer com os celulares, coisa de software, trocar software, hackear, remover senha e tal. Eu sabia fazer todos os trabalhos, eu fazia com o meu computador e eu tive que vender ele. Então praticamente fiquei sem nada, isso tudo para poder vir aqui para estudar. E isso ajudou, né? Porque com a venda desses itens muito importantes para mim, né, que tem um valor sentimental muito forte, consegui arrecadar cerca da metade do valor total que eu iria precisar. Praticamente o visto só, né? Porque o visto ao todo, né, com toda a documentação que seria atrelada aí ao visto, né, todo o meu histórico que terá que ser autenticado em vários pontos, soma por aí 12.000 meticais, porque o visto em si acho que eram 8.500, mas com a documentação, os documentos, né, do meu histórico que eu teria que autenticar em vários lugares, inclusive na embaixada, acabou no total dando por aí uns 12.000 meticais e também precisaria de muito dinheiro, né, para poder fazer os exames médicos, porque são exigidos para esse processo aqui de solicitação de visto e também para poder fazer a matrícula aqui na universidade. Acho que na época eram por aí uns 15.000 a 20.000 meticais só os exames médicos. Eu já não tinha mais esse dinheiro, então eu precisaria de uns 3.000 meticais para poder apanhar aí a vacina contra a febre amarela e eu também não tinha mais esse valor. Aí o desespero começou a bater e foi quando recebi aí apoio dos meus irmãos, consegui pelo menos apanhar a vacina e aí fiquei devendo a questão dos exames médicos, que era a parte assim mais cara e eu já estava sem dinheiro e sem mais nada para vender. Então daí decidi ligar para o meu padrasto, né? O meu padrasto é uma pessoa que sempre me ajudou, principalmente quando se trata de escola e mesmo nesse processo de recuperação, o meu padrasto sempre esteve lá presente. Uma coisa que eu não esperava assim que ele fizesse, mas liguei para ele e logo que eu te falei que eu estava passando por um processo, eu já tinha metade do valor, precisava da outra metade, ele prontamente, né, me mandou o valor, acho que foi no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, me mandou todo o valor que faltava para poder seguir com o processo. Fiz o processo e fiquei aí aguardando, né, pelos próximos passos. É assim, começou a chover aqui, eu tive que parar para fechar um pouco a janela para não atrapalhar. E para esse vídeo aqui eu nem estou usando o microfone, então provavelmente a chuva vai atrapalhar, né, de alguma forma, mas enfim, vamos continuar aqui, vamos ver no final como é que vai sair, se vou ter que voltar a gravar ou não. Sim, mas eu dizia que depois de ter conseguido, né, cerca de 30.000 meticais para poder custear, né, tudo que será preciso para a minha viagem,
e para minha matrícula aqui no Brasil, né? Veio aí o governo nem se pronunciar que iria, né, pagar, como é que seria mais ou menos a coisa toda, quais seriam as datas das viagens e como é que e se seria, né? Uma vez que era a primeira vez, nós éramos os pioneiros, né, a passar por esse processo, então eles precisavam falar quanto dinheiro mais ou menos iam dar mensalmente para pagar as contas e tal, quando é que íamos viajar, como é que iríamos viajar e tudo. Então aí nos passaram essas instruções todas e fomos seguindo aí também a tentar tratar um outro documento que talvez faltava, né? Porque ainda tinha algumas pessoas que estavam em outras províncias que tinham que vir para a capital para solicitarem alguns documentos que ainda não tinham, né? Porque tem documentos que em Moçambique só se faz na capital, não dá para fazer em um outro estado para fazer, tem que ser mesmo na capital, por uma questão do próprio visto, né? Moçambique só tem embaixada na capital, então todos são lá do norte, centro, devem sair de lá, virem para o sul para poderem tratar esse documento que é muito importante, né? Que é crucial para poder efetuar essa viagem para o Brasil, né? Daí conseguimos, né, deu tudo certo, né? No dia 18 de março conseguimos receber as nossas passagens, acho que foi numa sexta-feira, né? Conseguimos receber as nossas passagens para vir para cá, e a nossa viagem estava marcada para o dia 20, né? Dia 20 que foi no domingo, acho que foi por aí umas 10 horas ou 12, conseguimos partir e no dia 21 conseguimos chegar aqui no Brasil umas 20, 21 horas, né? E a viagem toda levou cerca de 24 horas, né? Foi uma escala muito longa, saímos de Maputo para Catar, né? Exatamente em Doha, e de Doha saímos para São Paulo, de São Paulo saímos para Fortaleza, e de Fortaleza pegamos já o ônibus da universidade, o ônibus foi lá nos receber, né, na universidade. Uma coisa assim muito massa que eu acho que a universidade faz aqui, sempre que chegam novos estudantes, a universidade tem um ônibus, né, da universidade, costuma sair daqui da cidade e vai até ao aeroporto para receber esses estudantes e depois vai deixar os estudantes em suas devidas residências. É uma coisa assim que eu acho muito top, muito boa, e que acho que não há nenhuma outra universidade por aqui que faz isso. Então, esse foi basicamente o processo todo que eu passei para poder chegar até aqui. Espero que, caso tenha alguém, né, passando pela mesma situação, sonhar em estudar fora, mas sem condições para bancar, né, alguma documentação ou alguma coisa que é exigida aí durante o processo, espero que se inspire, mano, se inspire. Como vocês puderam ver aí, eu tinha um sonho de estudar aqui. Eu não tinha dinheiro, né, mas eu tinha bens materiais que eu poderia converter em dinheiro. E assim eu fiz, contei com o apoio dos meus irmãos, do meu padrasto, da minha mãe, e graças a Deus deu certo. Hoje estou aqui e no próximo mês vou já completar aqui 3 anos aqui no Brasil e estou agora neste momento no 7º semestre. E se Deus quiser, no próximo ano, 2026, consigo terminar o meu curso e vou voltar para casa, né, rever a minha família, rever os meus irmãos, meus pais, meus amigos e toda a galera que está lá em Moçambique, fez parte, né, da minha vida. Porque eu estou com muita saudade mesmo. Eu não mais posso esperar para voltar para casa para poder ver esses amigos, né? Mas, enfim, é isso. Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham se inspirado, espero que tenha sido útil, né, de alguma forma para algumas pessoas. E é isso, pessoal. Ficamos para o próximo vídeo.